Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vou bem aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase que quem tem dinheiro faz dinheiro, quem é pobre fica cada vez mais pobre. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui que isso não é pura sorte, e sim estratégias. Então eu vou separar esse vídeo em duas etapas. Primeiro, eu vou te explicar por que isso acontece e segundo, como você vai aproveitar isso para ganhar dinheiro também. Já entrando para a primeira etapa, eu tenho que te explicar o que é a taxa Selic. Para quem não sabe, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. Ela é definida pelo nosso Banco Central e ela serve para controlar a subida de preço dos produtos aqui, para controlar o IPCA, que é a nossa inflação. Então, basicamente, ela serve para controlar a subida de preços do café, da coca, do trigo, do arroz, do feijão. Então, basicamente, é um artifício que o governo usa para segurar a subida de preços. Quer entender um pouquinho mais? Vem aqui comigo que eu vou te explicar. Ó. Eu entrei no Banco Central e, basicamente, ele mostra para nós o histórico da nossa taxa Selic. Eu puxei desde 2016. Então, veja só que ele foi subindo, foi descendo. E a gente, nos últimos 10 anos, estamos na nossa máxima histórica aqui. Em contrapartida, olha só o que aconteceu com o IPCA. Então eu vou utilizar aqui pós-pandemia para a gente visualizar. Olha só que eu estou aqui no gráfico dia 1º de maio de 2020. Olha só como estava na sua mínima inflação. E depois ela deu um tiro para cima aqui. Então, basicamente, o que aconteceu com a nossa taxa Selic nesse período? Olha só nesse período de 2020 como está na sua mínima histórica e depois foi subindo. Por quê? A inflação foi subindo e o Banco Central foi acelerando a subida da taxa Selic para controlar a inflação e descer ela. O Banco Central tem uma meta para a inflação que é de 3%. Então, lógico, ele tem uma margem de erro de 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Ah, Alisson, mas por que é importante eu saber disso? É importante porque a taxa Selic é a taxa básica de juros. Ela também regula o preço do empréstimo, do financiamento. Então, por exemplo, em alguns períodos fica mais caro o crédito para você adquirir um apartamento, para você adquirir um lote. Você pode observar, por exemplo, que tem períodos que para você, por exemplo, vender na maquininha de cartão, a taxa de juros cobrada da maquininha é menor. Você pode ver também que para você conseguir um empréstimo no banco, os juros é menor, consequentemente a parcela é menor. E por que é importante saber disso? Porque a economia vive por ciclos. Então, nesses gráficos que eu mostrei para vocês, vocês podem ver que tem picos e tem vales ali. Você começa a observar que tem padrões aqui. Então, a taxa Selic sobe, a inflação baixa. Mas, Alisson, por que isso acontece de fato? Basicamente, a gente acha que é porque o empresário é malvadão, quer subir o preço dos produtos. Mas, de fato, isso acontece por conta da impressão de dinheiro feito pelo governo. Eu não vou entrar no mérito aqui, o meu intuito aqui para vocês é explicar como que a gente vai ganhar dinheiro aqui. Então, o que a gente começa a observar? Que a gente começa a ter uma leitura do mercado para tentar antecipar um pouquinho, entender como é que está funcionando, para a gente se posicionar e ganhar dinheiro. Então você viu que ele afeta o preço do crédito aqui, do financiamento, do empréstimo. E por que isso é importante? Por exemplo, uma ação na Bolsa de Valores lá, a Via Varejo, que é as Casas Bahia, Magazine Luiza, essas empresas do varejo, quando o crédito está muito caro, fica muito difícil para elas, porque elas vivem pegando dinheiro emprestado e o custo do crédito para elas fica muito caro. Então vamos supor que essa empresa pega R$1 milhão e ela vai pagar, sei lá, R$200 mil de juros. Você concorda comigo, se a taxa Selic baixar consequentemente também o custo do dinheiro, esse mesmo 1 milhão, por exemplo, ela pode vir pagar R$100 mil de juros. Então, nesse sentido, esse 100 mil que sobrou aqui vira lucro para a empresa. Então, isso dá um fôlego para o caixa da empresa aqui. Então, isso também afeta o preço do ativo. Então, quanto mais lucro uma empresa tiver, mais ela vale aqui. Porque, nesse sentido, a gente entende que a empresa é avaliada pelo seu fluxo de caixa, quanto dinheiro ela gera com o tempo. Então, quanto mais dinheiro sobra para ela gerar, mais a empresa vale aqui no presente. Então, quanto mais barato o crédito, mais lucro sobe para a empresa, mais ela vale aqui. Outro ponto que a gente avalia aqui também no mercado imobiliário são as construtoras. Você pode observar que grande parte dos apartamentos são vendidos via financiamento. Então, se a parcela fica muito cara porque o juros está muito caro, as pessoas não conseguem comprar, não conseguem arcar com o seu custo mensal lá da sua parcelinha. Fica mais difícil vender apartamento. Quando a taxa de juros baixa também, consequentemente, o valor mensal da parcela lá, os juros, e as pessoas conseguem comprar mais apartamentos. Então você começa a observar que a empresa começa a lucrar mais, a construtora começa a vender mais apartamento. Então tudo isso regula a economia e é assim que funciona. O primeiro sinal que a gente avalia aqui é a inflação. Veja só que a inflação ela está na sua mínima aqui nos últimos anos. Então esse já é um ponto positivo, a gente está vendo que a taxa Selic está controlando essa inflação aqui. O segundo ponto que a gente avalia, a atividade econômica. Então, como eu comentei para vocês, a taxa Selic subiu, você concorda comigo que fica mais caro o crédito para comprar apartamento, para comprar produto a prazo? Então as pessoas compram menos. Então o que acontece? Desaquece, a atividade econômica desacelera. Olha só que eu trouxe de exemplo para a gente avaliar junto aqui. Ó. Atividade econômica tem queda inesperada de 0,2% em outubro, mostra IBCBR. Também a gente pode ver que no G1, ó, no segundo mês seguido de tombo, prévia do PIB do Banco Central, tem retração de 0,2% em outubro. Então a gente pode observar dois pontos.
a inflação está sendo controlada e segundo, a redução da atividade econômica. E o terceiro e último ponto nesse sentido que eu quero mostrar para vocês é a taxa de juros de outros países aqui, principalmente da economia americana, que é a principal economia do mundo aqui. Então ela afeta diretamente a economia brasileira. E olha só que interessante o que está acontecendo. O Fed, que é o Banco Central americano, corta juros dos Estados Unidos pela terceira reunião seguida para a faixa de 3,5 a 3,75 ao ano. Então a gente vê 3 pontos positivos aqui que a taxa Selic tende a baixar. Então, com todas essas informações, a gente vai para o segundo ponto. Como a gente vai ganhar dinheiro aqui? Então, pensando nisso, a primeira coisa que a gente avalia é que o passado ele não se repete, mas ele rima. Pensando nisso, vem aqui comigo que eu vou te mostrar a Bolsa de Valores. Olha só como que ela teve queda aqui por conta da Covid no meio do caminho e, basicamente, desde lá, ela teve uma leve subida aqui por conta ali das condições de mercado, mas ela praticamente andou de lado e agora que a bolsa subiu. Lógico, tem questão do dólar também que influencia aqui. Por outro lado, a gente vê que a taxa Selic também judiou das empresas, porque o custo do dinheiro ficou mais caro, ou seja, aquele dinheiro emprestado ficou mais caro, teve mais juros a ser pago. Então, nesse sentido, as empresas lucraram menos e a bolsa foi andando de lado aqui. Tem momentos melhor de se posicionar no mercado aqui. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas a gente começa a avaliar nesse ponto aqui, que quando as empresas estão mais estressadas, é mais vantajoso a gente conseguir comprar elas descontadas com preço abaixo do mercado ali, do valor real delas, do que em momentos do mercado quando os juros estão baixos e as empresas estão com mais lucro, as empresas estão lá no hype. Então a gente prefere comprar as empresas na baixa aqui para vender elas na alta. Então é basicamente assim que funciona a dinâmica no mercado. E da mesma forma funciona para os fundos imobiliários. Por quê? Porque, que nem eu comentei para vocês ali, é o custo do dinheiro também para o financiamento. Então as empresas do setor imobiliário, as construtoras, as incorporadoras, elas começam a vender menos. Então elas têm um estresse no balanço, fica com um estoque enorme de apartamentos e nesse ponto, a partir do momento que a taxa de juros para financiamento fica mais atrativo, elas conseguem vender mais imóveis. Eu tenho certeza que, por exemplo, na cidade de vocês conseguem visualizar alguma construtora que passou alguma dificuldade financeira e tudo mais. E pensando nisso, nesse custo do dinheiro, quer ver na prática como que afeta as empresas e como elas sobem de preço aqui no mercado, veja só 3 exemplos para vocês. Primeiro deles, a Sanepar. Olha só quanto que a Sanepar subiu nesse último ano. Ela estava na sua faixa de 5,50 e ela hoje está sendo negociada a mais de R$ 7,20. Outro exemplo aqui, o Banco Santander, ele estava sendo negociado na faixa de R$ 12 e hoje ele pode ser adquirido na faixa aqui de 16,80 mais ou menos. E no exemplo prático de um fundo imobiliário, eu trouxe o CAFOF 11, olha só que ele saiu na faixa de 70 para estar hoje na faixa de R$ 84,50. Então, o que na prática acontece? Você viu que lá nos Estados Unidos a taxa de juros já foi baixando, o que acontece? A renda fixa começa a ficar menos atrativa, que começa a pagar menos aqui. Por exemplo, 100% do CDI que paga a taxa Selic, ele vai começar a pagar menos se a taxa Selic começar a baixar. Então, nesse ponto, os grandes investidores começam a antecipar esse fenômeno, porque eles vão buscar mais risco, investir em ações, fundos imobiliários, buscando mais retorno. Com isso, faz os preços dos ativos subirem. Então a gente começa a entender que não é quando a taxa Selic começa a baixar que começa a subir os preços, e sim o mercado antecipa tudo isso para se posicionar antes e daí começa a subir. Então a gente viu que a taxa Selic na prática nem caiu e já começou os ativos a subirem aqui, como eu mostrei esses 3 exemplos para vocês. O que a gente tira de lição aqui? Primeiro de tudo, não tente acertar o fio fora da mosca de comprar, por exemplo, quando a taxa Selic tiver que começar a cair, e sim antecipa um pouco isso. Nesse ponto aqui, e foque nos fundamentos das empresas. Tem empresas que surfam muito mais tranquilo esses ciclos aqui. Então a gente começa a observar esses pontos aqui. Pense como um grande investidor, mesmo que você tenha pouco recurso, porque nesse sentido você vai antecipar essas situações. Porque os grandes investidores, quando todo mundo quiser entrar, que as revistas começarem a falar que esse ativo vai subir não sei quanto, o ativo já subiu 50%, 60% e lá na reportagem está falando que vai subir mais 20%. Nessa hora que os grandes investidores estão saindo da festa, que grande parte do pessoal está entrando na festa. Saia do efeito manada que você vai começar a ganhar dinheiro com o mercado nesse ponto. Até a próxima, galera. Fui!